Oi, loucos! Oi, loucas por futebol! Aqui estou eu, Celso Zelt, no melhor canal para você que curte curiosidades e histórias do mundo da bola. Então você já sabe, né? Deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e seja bem-vindo a mais um Almanaque da Bola! No último vídeo, eu continuei mostrando as 80 curiosidades em homenagem aos 80 anos do Rei Pelé, do número 21 até o número 40. Esse aqui é o terceiro vídeo da série, com as curiosidades de 41 até 60. Vamos a elas? Com Pelé e Garrincha juntos em campo, a seleção brasileira jamais perdeu nenhuma partida, nem mesmo amistosos, como você pode ver na relação que está passando aí na tela enquanto eu falo. Entre 1955 e 1966 foram exatas 40 partidas do Brasil com seus dois maiores jogadores de todos os tempos juntos dentro do campo. Destas, a seleção brasileira conseguiu ganhar 35 vezes e empatou outras 5. Pelé e Garrincha jogaram juntos em 3 Copas do Mundo, em 1958, 62 e 66. Ganharam as 2 primeiras. 49 gols marcados em 49 jogos disputados. Esses são os incríveis números de Pelé contra o Corinthians. Com essa fantástica média de exato 1 gol marcado por partida, Pelé ostenta o recorde sul-americano de gols marcados por um mesmo jogador contra um mesmo time de futebol. Mas tem mais um gol que Pelé marcou no Corinthians e acabou sumindo das estatísticas. Da tarde de 19 de outubro de 69, Corinthians e Santos se enfrentaram no Pacaembu, como comprova esta foto do próprio Pelé chutando contra o gol do corintiano Lula. O primeiro tempo terminou empatado em 1-1, gols de Rivelino para o Corinthians e Pelé para o Santos. Mas não teve segundo tempo, por causa da chuva. Para efeito daquela competição, o torneio Roberto Gomes Pedrosa, ou Robertão, o jogo foi anulado. A nova partida, reiniciada do zero, acabou com goleada corintiana por 4-1 no dia 4 de novembro de 69. Mas aquele gol de Pelé no jogo anulado por causa da chuva acabou sumindo definitivamente de todas as estatísticas, inclusive da lista dos 1.282 gols do Rei. Aí na tela você confere 2 top 10 das maiores vítimas de Pelé, entre clubes e entre seleções. A torcida santista se orgulha disso até hoje. E de fato aquele time parou mesmo uma guerra, muito por causa da presença de Pelé. Foi em uma excursão do Santos à África, em 1969, durante a Guerra Civil de Biafra, na Nigéria. No dia 4 de fevereiro de 69, o Santos venceu a seleção do meio-oeste da Nigéria por 2-1. O tenente-coronel Samuel Ogbemudia, governador da região, decretou feriado na parte da tarde. Ele também autorizou que a ponte que ligava Benin à cidade de Sapele tivesse sua passagem liberada, para que todos, indistintamente, pudessem assistir ao jogo. Infelizmente, logo que o Santos subiu no avião de volta ao Congo, a guerra recomeçou. Oficialmente, Pelé marcou seu 1000º gol na noite de 19 de novembro de 69, na vitória do Santos sobre o Vasco por 2-1 no Maracanã, pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão. Mas ele pode ter feito seu 1000º gol antes mesmo daquele jogo. Já naquela época, o jornal A Gazeta Esportiva de São Paulo considerou o 1000º gol do rei do futebol como tendo sido marcado
uma semana e 3 jogos antes, na partida Santos 4, Santa Cruz 0. É que as estatísticas em relação a Pelé, feitas pelo editor do jornal A Gazeta Esportiva, Tomás Mazzoni, eram diferentes dos números do estatístico oficial do Santos e de Pelé, chamado Adriano Neiva, e mais conhecido como Devaney. E tome mais barulho em torno do Gol Mil. No dia 14 de maio de 95, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, assinada pelo jornalista Valmir Storti, encontrou um gol a mais do Rei. Ele teria sido marcado sobre o Paraguai durante o Campeonato Sul-Americano Militar de 1959. Com isso, o Gol Mil de Pelé teria acontecido 5 dias antes, em 14 de novembro de 69, em João Pessoa, na Paraíba, no amistoso Santos 3, Botafogo da Paraíba 0. Em março de 99, eu mesmo fiz uma reportagem chamada A Volta do Gol Mil para a revista Placar. A base era um filme em que se via um dos gols do Santos na vitória por 5-2 sobre a seleção polonesa em 25 de maio de 1960, sendo marcado por Coutinho e não por Pelé, a quem inicialmente o gol havia sido atribuído. Com isso, o 10º gol voltaria a ser aquele de pênalti contra o Vasco no Maracanã. E pensar que Pelé poderia nem ter sido titular na Copa de 70 por ser considerado míope. Quem levantou essa polêmica, às vésperas da Copa, foi o próprio técnico da seleção brasileira, João Saldanha, antes do Mundial substituído por Zagallo. Pelé admite que essa sua miopia vinha desde 1958, mas jamais o impediu de exercer o seu maravilhoso futebol. Pelé já se sentou no banco de reserva, sim, uma única vez desde que se tornou profissional. Foi no amistoso da seleção brasileira contra a Bulgária, que terminou empatado por 0-0 no Morumbi, no dia 26 de abril de 1970. Técnico naquele jogo preparatório para a Copa do Mundo já era Zagallo, que naquele dia deu a 10 para Tostão e deixou Pelé no banco com a 13. Mas já no segundo tempo, o rei do futebol entrou no lugar do próprio Tostão. Também foi Pelé quem inventou a paradinha antes da cobrança de um pênalti. Segundo o próprio Pelé, Didi já utilizava esse recurso para deslocar os goleiros durante os treinos da seleção brasileira. Mas foi o rei do futebol quem a utilizou pela primeira vez em um jogo. Foi no amistoso Racing 1, Santos 2, disputado em Buenos Aires no dia 7 de maio de 64. Aquela cobrança de Pelé foi anulada, porque o árbitro argentino Aurélio Bossolino a considerou ilegal. Mas no início, a FIFA acabou legalizando a paradinha de Pelé. Somente a partir de 2010, as regras do jogo passaram a regulamentar o seguinte: fazer fintas durante a corrida para executar um tiro penal, para confundir o adversário, é permitido e faz parte do futebol. Todavia, fazer fintas ao chutar a bola quando o jogador já completou a corrida de preparação é infração à regra 14, tiro penal, e caracteriza conduta antidesportiva, pelo que o jogador deve ser advertido com cartão amarelo. Para agradar tanto paulistas quanto cariocas, Pelé teve que se despedir da seleção brasileira 2 vezes. A primeira foi em 11 de julho de 71, no Morumbi. Brasil e Áustria empataram por 1-1, com Pelé marcando o último de seus 95 gols pela seleção. Uma semana depois, em 18 de julho de 71, no Maracanã, Pelé entrou em campo pela seleção brasileira, de fato, pela última vez. Naquele empate por 2-2 diante da Iugoslávia, ele foi substituído no intervalo por Cláudio Miro. Deu uma volta olímpica
enquanto os 138.573 torcedores presentes gritavam: "Fica, fica, fica". Depois do 0-0 no tempo normal e na prorrogação, era para Pelé ter batido um dos pênaltis que faltavam na polêmica decisão do Campeonato Paulista de 73 entre o seu Santos e a Portuguesa. Zecão, goleiro da Lusa, defendeu a primeira cobrança santista, de Zé Carlos. Serras, goleiro do Santos, pegou o pênalti de Isidoro. Carlos Alberto Torres fez Santos 1-0. Serras defendeu também o pênalti de Calegari da Portuguesa. Edu fez 2-0 para o Santos. E o Wilsinho desperdiçou o terceiro pênalti da Lusa, chutando a bola no travessão. Faltavam ainda 2 cobranças para cada lado, e a Portuguesa poderia empatar, desde que marcasse com Tatá e Basílio, e o Santos perdesse as suas 2 últimas cobranças, com Pelé e Brecha. Mas o árbitro Armando Max confundiu-se nas contas e deu a disputa por encerrada ali mesmo com o Santos campeão. A Portuguesa reclamou e no dia seguinte a taça teve que ser dividida. Foi o último título de Pelé jogando no Brasil. Aos 33 anos e ainda em excelente forma física, Pelé poderia ter até jogado a Copa de 74 na Alemanha Ocidental, mas ele não quis. Somente 14 anos depois, em novembro de 88, Pelé resolveu revelar: "Muita gente não sabe, mas não joguei a Copa de 74 por desgosto em relação ao regime político do país. Era a época da ditadura." Olha aí o Pelé cavando um dos pênaltis mais safados de todos os tempos. Santos e São Paulo jogavam no Morumbi, pelo Brasileiro, em 2 de junho de 74. O São Paulo vencia por 1-0, quando, aos 30 do segundo tempo, o goleiro tricolor Valdir Pérez tinha a bola dominada. Espertamente, Pelé gritou: "Largou!" e correu para cima do goleiro. Desesperado, o zagueiro Samuel, que estava de costas para o lance, caiu na malandragem de Pelé. Acabou agarrando o rei do futebol e cometendo o pênalti, que Brecha bateu para empatar para o Santos. Final: São Paulo 1, Santos 1, graças à malandragem do rei Pelé. Pelas contas da época, Pelé teria feito o jogo 1000 de sua carreira em um amistoso do Santos em Paramaribo, no Suriname, em que o Peixe goleou por 4-1 o Transvaal no dia 28 de janeiro de 71. Mas pela lista mais recente dos jogos e gols de Pelé, aquela partida, na verdade, teria sido a de número 1003. O jogo 1000 passou a ser Santos 1, Atlético Marte 1, partida disputada em 19 de janeiro de 71 em San Salvador, capital de El Salvador. Em toda a sua carreira, Pelé fez apenas um gol olímpico, aquele que é marcado diretamente da cobrança de um escanteio. Foi no dia 19 de junho de 73, nos Estados Unidos, em um amistoso em que o Santos goleou o Baltimore Bays por 4-0. Eu até procurei, mas infelizmente nós não temos esse gol para te mostrar não. Toda vez que alguém marca um gol desde o meio do campo, o feito é saudado como o gol que Pelé não fez. Uma referência ao lance do jogo Brasil 4, Tchecoslováquia 1 pela Copa de 70, em que o rei do futebol arriscou o chute lá do meio círculo e a bola acabou quase encobrindo o goleiro Victor da Tchecoslováquia. Passou raspando a trave dele. Mas Pelé fez sim um gol chutando a bola desde o meio do campo. Foi em 19 de junho de 77, quando ele já jogava nos Estados Unidos. Naquele dia, o Cosmos venceu o Tampa Bay por 3-0 pelo campeonato americano. Pelé fez os 3 gols. Em um deles, encobrindo o goleiro, pagou ao mundo aquele gol que ele devia desde a Copa de 70.
Pelé foi o primeiro jogador a alcançar as marcas de 1000 jogos e 1000 gols pelo mesmo clube, o Santos, é claro. Entre 7 de setembro de 1956 e 1º de outubro de 1977, portanto durante 21 anos como profissional, Pelé fez 1091 gols pelo Santos em 1116 jogos, uma média de 0,97, praticamente um gol por partida. Agora tá faltando pouco, muito pouco, para a gente completar as 80 curiosidades em homenagem aos 80 anos do Rei Pelé. Prometo para você que te pago o que estou devendo no próximo vídeo, o último dessa série de 4. Combinado? Eu tenho certeza que você curtiu o nosso canal. Então deixa aí o seu like, se inscreve e você será avisado de todos os vídeos do Almanac da Bola. Sempre comigo, Celso Unzelt. Thank you.